Tudo bem, minha gente? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Ativa Clube. Aproveitem aí, fiquem comigo até o final do vídeo. Já curtam esse vídeo, né? Manda um coraçãozinho aí e sigam a página da Ativa Clube, porque nela eu ensino profissionais de educação física a faturarem entre 5 e 10 mil por mês, sendo um personal trainer de idosos. E para quem não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o Guilherme, sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho pós-graduação em Atendimento Personalizado, também na URGS, e também em Educação Física Gerontológica pela PUC. Além disso, sou proprietário de uma academia em Porto Alegre há mais de 11 anos e sou um personal trainer de idosos há quase 20 anos. Ano que vem vou fazer aí 20 anos como personal trainer de idosos. E, gente, nesta live de hoje a gente vai para o nosso quarto episódio, tá? Do Por Dentro do Treino. É isso aí. Então a proposta desse programa aqui, que já está no seu quarto episódio, é pegar um aluno, e eu tenho pego aqui alguns alunos da minha academia, pego as características desse aluno, todas as particularidades que ele tem, e eu mostro aqui para vocês como é que eu faço para pensar na programação de treino dele. E quais os exercícios que são mais indicados para essa pessoa, levando em conta todas essas características que ela tem. Então, até agora, nos 3 episódios anteriores, eu trouxe para vocês aqui alguns casos específicos. Na primeira semana, no primeiro episódio, na verdade, eu falei sobre uma aluna que tem, na verdade, osteopenia. Na segunda semana, eu trouxe um caso de um aluno que é hipertenso. E no terceiro episódio da semana passada, eu falei sobre um aluno que tem artrose nas mãos e nos joelhos. Vocês viram esses episódios? Vocês têm algum aluno idoso que tenha essas doenças crônicas? Osteopenia, hipertensão, artrose. Se vocês não têm, podem ter certeza que um dia vocês vão ter, principalmente hipertensão, tá? Então, gente, deixa eu baixar minha câmera um pouquinho aqui. Se vocês não acompanharam essas lives, essas aulas, vocês podem acompanhar o vídeo completo dessa aula indo no canal do YouTube da Ativa ou no Facebook. Tá? Porque elas já foram publicadas lá, então tem todos esses conteúdos para vocês, beleza? Hoje, nesse episódio 4, eu vou trazer um caso totalmente diferente, né, do que eu venho mostrando até agora, que é o caso de uma aluna idosa, porém uma idosa mais jovem, uma idosa de 62 anos. E que ela tem uma particularidade que não incomoda só ela, mas muitas outras pessoas, que é a lombalgia. E, gente, antes de entrar aqui nas características do aluno, de começar a pensar na programação de treino, eu quero só me adiantar e lembrar para vocês aqui o conceito de lombalgia. Então, para isso, eu peguei um conceito que está lá no site da Sociedade Brasileira de Reumatologia. E eu vou trazer ele para vocês aqui, tá? E lá, gente, esse site diz o seguinte: a lombalgia, deixa eu pegar aqui uma colinha aqui para falar para vocês. A lombalgia é uma dor que ocorre na região lombar inferior. Mas ele fala mais algumas coisas, olha só. A lombociatalgia, diferente um pouquinho, é também a dor lombar, mas que se irradia para uma ou ambas as nádegas, né? Ou então para as pernas, na distribuição do nervo ciático. Ela pode ser aguda, quando tem duração menor do que 3 semanas,
ou ela pode ser crônica, quando ela tem a duração maior do que 3 meses, tá? E ainda ele traz algumas informações interessantes. A lombalgia é um problema extremamente comum, que afeta mais pessoas do que qualquer outra afecção, sendo a segunda causa mais comum de consultas médicas gerais. Olha que dado interessante isso. Só perdendo para o resfriado comum. Então, entre 65% e 80% da população mundial desenvolve dor na coluna em alguma etapa de suas vidas. Mas, na maioria dos casos, há uma resolução espontânea. Tá? Ele ainda coloca assim, mais de 50% dos pacientes melhora após uma semana, 90% após 8 semanas e apenas 5% continua apresentando os sintomas por mais de 6 meses ou apresentam aí alguma incapacidade. Então vocês podem ver aí como é comum esse tipo de situação. Então provavelmente vocês vão receber algum aluno com queixa de dor lombar, tá? Sabendo de tudo isso, né, eu preciso entender primeiramente o porquê que essa minha aluna de 62 anos, ela tem essa dor, né? E aí que está a questão, porque uma lombalgia ela pode ser decorrente de inúmeros fatores. Pode ser, daqui a pouco, uma questão muscular, né? A minha aluna daqui a pouco está tensionada, ela está com uma contratura na região, ou pode ser devido a uma postura inadequada que ela esteja adquirindo. De repente, uma pessoa pode trabalhar o dia inteiro sentado na frente do computador e não tem uma ergonomia que seja adequada, né, para a altura que ela tem, para a posição que ela fica. Pode ser também uma questão hormonal. Aí eu vou falar até um pouquinho disso aqui durante o vídeo, tá? Ou ainda, ela pode ter alguma doença específica. Ela pode ter, por exemplo, uma hérnia de disco lombar. Ela pode ter um bico de papagaio, né? E isso pode ocasionar esse desconforto na região, tá? Então, gente, isso é fundamental para nós, né? Profissionais de educação física, a gente procurar entender o porquê, o motivo pelo qual essa aluna sente dor antes de começar a pensar em como montar um treino para ela. Então, eu procuro entender primeiro as razões, né? Para depois eu pensar numa solução para ela, tá? Agora, umas coisas que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, levando em conta a minha aluna, tá? Gente, ela é uma senhora que tem 62 anos. Então, ela já passou pela menopausa, tá? E aí, vamos lembrar que a menopausa, ela causa uma queda muito forte nos níveis de estrogênio, né? E aí, esse hormônio, como a gente sabe, ele tem uma função protetora no corpo. Então, ele ajuda a manter os ossos mais fortes, ele ajuda a manter os músculos mais ativos e também ele ajuda as articulações a estarem sempre lubrificadas, tá? Então, com essa queda do estrogênio, a mulher começa a perder massa óssea, né? Então ela passa a ter um risco de daqui a pouco ter osteopenia. Se isso se agravar, pode se tornar um caso ainda de osteoporose. Além disso, ela perde força muscular, né? Ela começa a perder de forma mais acentuada a massa muscular. E isso vai afetar também diretamente na estabilidade da coluna dela. Além disso, tem a questão de colágeno também, né, que é afetado. Então, quando a gente fala de colágeno, a gente lembra na coluna logo dos discos intervertebrais, né, que são como um amortecedor de impacto. Então a coluna fica mais fragilizada também.
E também a gente sabe que ao longo do tempo, durante o processo de envelhecimento, ocorrem algumas alterações posturais. E numa determinada faixa etária, as pessoas passam a adotar uma postura mais curvada, ou uma compensação, né, em função de uma fraqueza na região do core, do glúteo, tá? E isso também vai sobrecarregar a coluna, tá? Outro ponto que vale lembrar também da questão, principalmente ali da menopausa, é a questão de insônia, do calorão também, que a mulher sente, né? E que acaba prejudicando o sono. E aí, quando a pessoa dorme mal, obviamente que a dor crônica que ela tem só aumenta. Essa questão emocional vai influenciar também diretamente na dor lombar. Então, a gente tem uma série de fatores aí e que são alimentados ainda mais pela questão da menopausa. Não, eu estava apontando aqui, mas eu não anotei menopausa aqui, anotei lombalgia. E é isso aqui que eu quero mostrar para vocês agora, tá? Porque eu vou fazer o mesmo exercício que eu fiz lá nos 3 primeiros episódios. Eu vou levantar todas as informações dessa minha aluna, tá? Para tentar descobrir ali mais alguma informação que seja relevante e que faça eu pensar melhor, né, num treino mais adequado para ela, tá? E eu também quero saber qual é a condição física atual dessa minha aluna, ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto, então, é eu justamente levantar essas informações. E aí eu vou fazer uma avaliação física nela. E a primeira parte da minha avaliação vai ter uma anamnese bem detalhada. Algumas coisas eu já sei, como eu falei para vocês antes. Essa minha aluna, ela tem 62 anos. Ah, Guilherme, mas ela é muito nova, ela nem idosa é. Não, ainda ela é considerada idosa aqui no nosso país, né? O conceito de idoso no Brasil são pessoas acima de 60 anos. Né? Isso, inclusive, estão pensando em mudar agora, em aumentar essa faixa, mas por enquanto, mais de 60. Então ela pode sim ser considerada uma idosa. Até tem muita gente que fica com restrição, né, de atender idoso. Ah, não, mas idoso deve ser ruim trabalhar com idoso, que a gente só pode fazer treino fácil para ele, tem que tomar muito cuidado. Gente, 62 anos, nos dias de hoje, isso aqui é como se fosse uma pessoa que anos atrás tinha 40 anos de idade, uma condição igual a uma pessoa com 40 anos de idade. Então, isso vai mudando, né? A gente sabe que também a expectativa de vida está aumentando. Então, o idoso hoje, mais de 60 anos, é uma pessoa que está totalmente inativa, que é o caso dessa aluna aqui. Só que ela tem esse desconforto que incomoda ela, tá? E às vezes impossibilita ela de fazer algumas coisas. Então, gente, 62 anos, né? Tem ali a questão da lombalgia, e aí eu pergunto para ela, na anamnese, ah, fulana, mas quais são os teus objetivos aqui com o treino? E aí ela me responde, eu coloquei exatamente como ela me respondeu, tá? Quais são os objetivos? Daí ela me fala, primeiro, ficar sarada. Ah, já viu, né? Acabei de falar para vocês. Pessoa idosa de 62 anos, qual é a preocupação dela? Ficar sarada. Então é uma pessoa que está nativa e que está ainda muito preocupada com questões estéticas. Tá? Então é diferente daquele perfil de idoso que eu falei para vocês aí nas 3 primeiras aulas, né? Os 3 primeiros episódios. É diferente, tá? E vocês vão ver a diferença no momento que eu programar a avaliação dela. O que mais, gente? Além de ficar sarada, ela quer ter mais força e ela quer diminuir as dores na coluna que ela tem, tá? Ok, vou levar em consideração isso, tá? Na hora de programar meu treino. Mais coisas, tá? Que ela me falou. Ela tem um histórico de exercício daquela aluna que faz um tempo, exercício físico, e para. Aí fica um tempo parada, volta depois. E provavelmente ela vai e volta, ela faz, para de sentir dor, aí ela começa a sentir dor de novo, volta a se exercitar. Já conhecem isso? Tem muito disso, né? Pra que parar de treinar então? Me explica. Aí eu fico questionando ela. Não adianta, gente. É trabalho de prevenção isso, né? Se manter ativo vai fazer com que o aluno evite esses desconfortos na sequência, né? Além disso,
aí tem um detalhe bem importante. Ela falou, deixa eu até anotar aqui, que ela tem um histórico, ó, de endometriose. Ah, agora sim, hein? Será que agora a gente começa a ligar um ponto no outro? Por que tanta dor lombar, né? Uma pessoa de 62 anos, está com lombalgia, já passou pela menopausa, que tem todas aquelas características que eu já passei para vocês, e ela tem um histórico de endometriose. Então, pode estar aqui a explicação de tanta dor lombar crônica, né? Vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso, tá? Sono dela regular, ela fala de 6, às vezes dorme 7 horas, tá? Os hobbies dela, ela fala que gosta de ver seriado e gosta de viajar. Eu falo para vocês, né, que eu sempre pergunto isso porque é uma estratégia que eu utilizo nos meus treinos. Dependendo do que o meu aluno vai falar, eu posso daqui a pouco trazer alguns elementos que são importantes de coisas que ele gosta dentro do meu treino. Isso estimula o meu aluno e com isso eu retenho ele e eu tenho mais estabilidade financeira. Estratégias, tá? Ela não é fumante, tá? E era isso. Agora, segundo passo, eu preciso saber qual é o nível de capacidade física funcional dela. E para isso, eu aplico o questionário de Hickley-Jones, que é aquele questionário que eu já falei para vocês aqui, de 12 perguntas e que tem uma relação com atividades de vida diária da pessoa. E através da resposta desse questionário, eu consigo classificar a minha aluna idosa em até 5 níveis de idosa. Ou ela é fisicamente dependente de outra pessoa, ou ela é frágil, ou ela é fisicamente independente, ou então ela é fisicamente condicionada, ou ela pertence ao grupo da elite física. Tá? E por que é importante a gente saber isso? Porque existe uma classificação, né, como eu mostrei para vocês aqui, e para cada um desses grupos aqui existe uma recomendação de quais capacidades físicas que a gente deve dar ênfase, que a gente deve trabalhar com todos esses grupos aqui. Então, as capacidades físicas que eu vou trabalhar com esse idoso aqui da elite física são diferentes daquele idoso que é fisicamente dependente de outra pessoa. Tá? Por isso que é interessante aplicar esse questionário. Muita gente tem medo de trabalhar com idoso. Muita gente não sabe como é que vai começar a prescrever o treino do idoso, porque tem essa insegurança. Mas no momento que vocês aplicam esse questionário, que é simples, vocês passam a ter uma ideia de como começar a prescrever o treino de uma pessoa idosa. E assim vocês se sentem mais confiantes, se sentem mais seguros. Tá? Isso é uma baita dica. Isso aqui está sempre presente na minha avaliação. Tá? Então, o que eu estou levando em conta? Os objetivos da minha aluna e as características dela. Tá? Fisicamente condicionada, eu avaliei ela, né? Fiz a anamnese, peguei todas as informações que eu precisava e tem mais uma informação que é importantíssima, que é o resultado, aí sim, da minha avaliação física. Tá? Por que eu falei antes para vocês que essa aluna é diferente das outras que eu tinha mostrado para vocês? Porque ela é mais jovem. E aí, como eu mostrei para vocês aqui, ela quer ficar sarada. No momento que ela me diz que quer ficar sarada, ela está preocupada com a estética dela. Então, a avaliação, por exemplo, de composição corporal, que às vezes eu não faço com idosos, nesse caso aqui eu vou fazer. Porque é importante eu saber qual é o percentual de gordura dela, de massa muscular, as circunferências todas, tá? Se eu pego um idoso que tem, sei lá, 90 anos, tá? E o objetivo dele está mais ligado a questões de funcionalidade, não tem por que eu fazer composição corporal com ele. Dobras. E é até meio complicado fazer com esse tipo de aluno, né, de idoso. Então, assim, eu não costumo fazer, tá? Mas nesse caso aqui, dessa aluna, aí sim, aí eu fiz, tá? E aí eu vou trazer para vocês algumas informações que são
que são mais importantes, assim, para a gente começar a pensar na programação de treino dela. Durante a avaliação física dela, eu verifiquei a circunferência da cintura, tá? E a cintura dela está em 84,2. Vamos lembrar aqui que é recomendável, né, que a circunferência de cintura de mulher fique abaixo de 88 centímetros. Tá abaixo? Tá. Mas tá próximo, né? Tá próximo. Então, pezinho atrás aqui. IMC, tá? O dela deu 26,2. Para pessoas idosas, existe um outro tipo de protocolo, né, para o IMC, e até 27 é considerado normal. Ela está com 26,2. De novo, ó, ela está dentro do que é considerado normal, mas ela está ali, ela está pertinho, tá? E o percentual de gordura dela deu 30,2. Também um pouquinho mais elevado em relação ali à faixa etária dela, tá? Além disso, gente, eu apliquei alguns testes, tá? E aqui tem mudanças também em relação àquilo que eu já tinha falado para vocês sobre idosos, tá? Teste de equilíbrio são os mesmos. Fiz ali o equilíbrio estático, unipodal, né? O TUG eu não fiz, porque eu já sabia da condição dela, não tinha a menor necessidade de ver o equilíbrio dinâmico dessa pessoa, tá? Testes de força. Aí sim. Pela característica dessa aluna, por eu já conhecer ela e ela treinar comigo há muito tempo, eu não faço mais ali os testes de flexão de cotovelo, né, nem de sentar e levantar da cadeira, porque eu sei que o resultado dela vai ser muito bom, tá? Aí o que eu fiz? Fiz o teste de 1RM com essa aluna. Eu vou deixar um parênteses aqui já, tá? Eu não gosto de fazer 1RM, tá? Não gosto de fazer. Primeiro, porque é um tipo de teste que ele é bem intenso, né? Então, se a gente pega uma pessoa idosa e não conhece ela, a gente corre um sério risco de machucar a pessoa. No mínimo de deixar ela dolorida por vários dias. E é um motivo para daqui a pouco ela não querer continuar com a gente, não querer continuar a treinar, tá? Então, não gosto de fazer. Outra, gente, é que nesse caso aqui, eu faço um teste de 1RM para membro superior e um para inferior, tá? O teste de membro superior eu faço na puxada. Pego o triângulo, faço aquela puxada fechada aqui, ó. Tá? E o teste de inferior eu faço na extensão de joelhos. Não gosto de fazer no agachamento, não gosto de fazer no leg, por ser prejudicial à coluna. Porque a gente trabalha com uma carga muito alta. Tá? Então opto por esses exercícios. Só que qual é a desvantagem? A extensão de joelhos, eu estou sabendo qual é o nível de força dela em relação principalmente ao quadríceps, né? A parte anterior da coxa. Tá? E aí, tudo bem, é um parâmetro, tá? Mas eu prefiro utilizar ele ainda. Como é que é esse teste 1RM? Eu coloco uma carga alta, tá? Que exija muito da minha aluna e que ela consiga fazer o exercício com essa carga alta entre 1 e 10 repetições máximas. Tá? Aí, por exemplo, ela fez, sei lá, botou 50 quilos na puxada e fez 5 repetições. Aí o que eu faço? Eu pego esse resultado dela, tem alguns coeficientes que eu consigo calcular o quanto que ela precisaria de carga para fazer apenas uma repetição. Então, eu tenho o que seria a carga máxima dessa minha aluna nesse aparelho. Isso é legal porque daqui a pouco eu posso pegar e posso prescrever um treino muito específico para ela, né? Até em relação à carga. Eu vou saber o quanto, qual é o percentual de carga que eu posso usar naquele aparelho. Só que só naquele aparelho. Vocês entendem? Se eu fosse fazer uma flexão de joelhos, eu não teria essa informação. Eu teria só na extensão e na puxada, né? Então, se eu quisesse conhecer a característica de todos os grupos musculares, eu teria que fazer teste de 1RM em todos os aparelhos da musculação. E aí não tem como, né? Aí não tem como, fica totalmente inviável. Então eu faço esses dois só para ter uma ideia, uma referência de força em membro superior e membro inferior, tá? Teste de capacidade aeróbia dela, eu fiz o teste Cooper, tá? Teste ali de 12 minutos. E calculei ali, vi a distância que ela fez em 12 minutos. Ela fez
1,8 km, que é um resultado considerado de regular para bom, tá? E os testes de flexibilidade, aí sim, eu apliquei alcançar as costas e alcançar os pés, tá? E ela ficou um pouco abaixo do que é considerado ideal. E aí, gente, pode ter uma relação com a dor lombar que ela tem, tá? Então, agora sim, eu tenho condições de começar a pensar no treinamento dela, porque eu sei todas as características e particularidades dessa minha aluna, eu sei qual é o nível de capacidade funcional dela, tá? E quais capacidades físicas ela deve trabalhar. E eu sei qual é a condição física atual dela, porque eu avaliei todas as capacidades físicas que ela vai treinar aqui comigo na academia. Então eu já sei o que eu devo fazer com ela, tá? Vamos lá. Pensando na questão só ali da endometriose, tá? Eu peguei, assim, é claro que eu não tenho conhecimento sobre tudo, né, pessoal? Então, endometriose, para mim, é uma situação até então diferente, que apareceu para mim. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pesquisar, né? Eu tenho que entender o que é isso. E aí eu busquei um conceito também aqui do que é endometriose, tá? E é o seguinte, ela é uma condição em que o tecido semelhante ao endométrio, que normalmente reveste o útero, ele cresce fora do útero, em locais onde ele não deveria estar, como ovários, como trompas, bexiga, intestino, né, e até nervos próximos à pelve e à lombar. Tá aí, olha aí. Esse tecido responde aos hormônios do ciclo menstrual, mesmo estando fora do útero, o que pode causar inflamação, dor, aderências e sangramentos internos. Embora seja mais comum em mulheres em idade fértil, mulheres na menopausa ainda podem apresentar sintomas, principalmente se já tiveram quadros graves anteriormente ou se ficaram com sequelas como aderências ou dores pélvicas crônicas. E aí eu comecei a pensar nessa questão de aderências, né? Ele fala aqui de novo, ó, a endometriose pode deixar aderências internas, afetar a mobilidade da pelve e causar dores que irradiam para a lombar. Ou seja, a dor dela não é só das costas, é de um sistema que foi afetado por uma condição ginecológica. Eu fiquei pensando, mas que tipo de aderência? Não tinha conhecimento do que era isso. Que tipo de aderência interna é essa? Eu dei uma pesquisada a mais. E as aderências são como cicatrizes internas que se formam entre tecidos e órgãos que normalmente não deveriam estar grudados. No caso da endometriose, o tecido semelhante ao endométrio, né, cresce fora do útero. Os ovários aqui cresce fora do útero, né, nesses outros órgãos que eu falei. Esse tecido responde aos hormônios e inflama, sangra, cicatriza e com o tempo pode gerar essas aderências. Olha que situação, né? Essas aderências grudam os tecidos entre si, limitando a mobilidade dos órgãos e alterando o funcionamento da pelve e da região lombar. Bom, isso quer dizer que, obviamente, essa questão vai afetar aí essa questão da lombar, né? Essas dores lombares. Vai afetar a mobilidade da pelve, né? Porque ela vai ficar mais travada e vai comprometer também toda a mecânica da lombar, tá? Gente, em relação ali à avaliação, tá? Então, levando em consideração tudo isso que eu falei para vocês, o que eu interpretei, né, de tudo que eu vi agora? Que a gente deve aumentar a força muscular dela, tá? Ela precisa disso. E pensando no objetivo específico dela, tem que as características do treino, tá? Evitar exercícios com uma carga excessiva, principalmente no começo. E cargas que vão gerar daqui a pouco uma pressão intraabdominal, né? Porque essa aluna já tem dor na região. Então, abdominal tradicional, exercícios que têm alto impacto. Essa minha aluna,
quando faz um agachamento fundo, esquece, não faz, sente dor. Né? Então eu vou dar ênfase, ao invés de fazer abdominal tradicional, vou dar ênfase no fortalecimento do core, tá? E primeiramente trabalhar com exercícios uniarticulares, pelo menos no início, por questão de segurança, tá? Obviamente que trabalhar muita mobilidade, tá? Mas vamos pensar também, né, que quando a gente força muito ali a questão de flexibilidade, mobilidade, também pode gerar um certo incômodo. Então vamos com uma certa precaução no início, tá? E aí a gente vai fazendo um trabalho de fortalecimento progressivo, aos poucos. Não é em uma semana, em um mês, que vocês vão conseguir aliviar as dores dessa aluna, tá? Então a gente tem que ir com muita calma e tem que passar isso pro aluno também. Muito bem, pensando nisso, gente, eu montei aqui o que eu chamo de periodização, que é uma organização do treino a longo prazo. E como vocês sabem, que eu já falei aqui nos outros episódios, eu gosto de trabalhar com uma periodização ondulatória, onde eu vou mesclando as capacidades físicas nas quais eu vou dando ênfase, né? Então, a cada mês eu vou dando ênfase a alguma capacidade física que, né, esteja ligada, relacionada aos interesses da minha aluna, tá? Então, o que eu fiz aqui? Uma programação de janeiro até dezembro, tá? Botei um asterisco aqui, porque dessa vez tem uma capacidade física que eu vou trabalhar com ênfase em todos os meses. Aliás, tem duas aqui. Primeiro, mobilidades da coluna e da pelve. Vou trabalhar sempre. E fortalecimento do core. Tá? Então, assim, vocês vão ver aqui que cada mês tem uma capacidade, mas essas aqui eu vou trabalhar com ênfase em todos os meses. Todos os meses, tá? Então, como é que eu programei? Em janeiro, um mês de adaptação, né, ou readaptação, no caso dessa minha aluna, readaptação, porque ela tirou férias, voltou e tal. Em fevereiro, eu dou uma ênfase em mobilidade, em flexibilidade também. Estou pensando aqui mais na qualidade dos movimentos dela, para depois eu começar a exigir em termos de carga. E aí, em março e abril, eu já começo um trabalho de fortalecimento muscular, tá? Ah, Guilherme, mas tu não vai trabalhar o aeróbio? Posso trabalhar o aeróbio aqui também, só que não vai ser minha ênfase. Minha ênfase no aeróbio vai ser em maio, tá? E aí depois que eu fiz toda essa parte aqui, eu avalio a minha aluna, faço uma reavaliação física e faço um trabalho de transição, onde eu diminuo a carga, né, e dou mais ênfase para cá, ainda mais, tá? Depois, gente, junho, faço um mês ali de transição de novo. Em julho, fortalecimento. Agosto, foco no aeróbio, tá? Setembro e outubro é um mês onde eu vou pegar um pouquinho mais pesado nesse trabalho de fortalecimento muscular. Vou trabalhar hipertrofia. Então, faixa de 8 a 12 repetições, a carga um pouco mais alta, porque ela já vai ter uma base de todo o restante do ano que eu já trabalhei com ela. Em novembro eu faço um aeróbio, tá? Um mês pro aeróbio. E em dezembro, nova transição. Mas antes de dezembro, tem avaliação física de novo. E aí, se tiver algum tipo de alteração em relação à condição dela, que eu vi lá na reavaliação física, pode interferir na minha programação. Isso aqui não quer dizer que vai ser assim sempre. Se eu achar que tem a necessidade de mudar alguma coisa aqui, eu vou mudar. Tá? Isso aqui é uma ideia inicial partindo da primeira avaliação que eu fiz nela. Deixa eu já apagar isso aqui. Eu quero só mostrar para vocês, dar um exemplo de treino, tá? Para esse tipo de aluno aqui. Vou deixar a periodização aqui. Aí, pensando nisso, nessa minha organização, eu penso também numa estrutura de treino. Um exemplo só, tá? Um exemplo de um treino diário que eu faria com ela. A minha aula, ela tá dividida em 9 momentos, tá? Então aqui, 1, 2, 3, vai até o 9. 7, 8, 9. Primeiro momento com a minha aluna, uma anamnese inicial, em todas as aulas. E eu vou perguntar para essa aluna, particularmente, como é que estão as dores dela. Eu tenho uma conversa inicial com o aluno, sempre, todos eles, tá? Segundo momento, eu vou ver os dados vitais. Até para essa minha aluna aqui, não é tão interessante, tá? Os dados vitais, não tem uma importância tão grande.
mais eu faço com todos os alunos. Vejo pressão arterial, saturação, tá? Até porque eu gosto de reunir as informações da minha aluna e entregar no final do mês para ela. Dá um ar de profissionalismo, de comprometimento do personal com o aluno, tá? Para essa minha aluna, o terceiro momento da aula é uma liberação miofacial. Aqui sim. Aqui, miofacial. Tá? Aqui, gente, eu pego ou caninho de PVC ou foam roller, né? Foam roller e faço alguma sequência de liberação com ela, tá? Momento 4 do meu treino, mobilidades articulares, tá? E aí eu escolho uma sequência, posso fazer em diferentes posições, tá? Mas dou ênfase para a mobilidade da coluna e da pelve. Isso sempre. E ênfase porque eu vou fazer mais séries dessas mobilidades aqui e vai ter mais exercícios dessa região aqui comparado a outras. É ênfase mesmo, tá? Depois disso, faço alguns exercícios de ativação muscular. E como o meu objetivo com ela é reforço de core, aproveito já esse momento para começar o trabalho de core, tá? Nessa parte de ativação muscular. Depois disso, faço algum exercício para acelerar o metabolismo dela, aumentar um pouquinho a frequência cardíaca. Perdão. E aí, aqui também tem um cuidado, porque eu não posso trabalhar com impacto alto com a minha aluna, tá? Então não vou botar ela para correr na esteira, né? Porque o impacto é grande. Então, cuidado com isso. Então vocês podem ver que assim, são os detalhes que fazem a diferença, tá? Depois disso, aí sim eu vou para a parte principal do treino, que eu já vou mostrar para vocês aqui. Vou dar um exemplo, tá? Dar um exemplo de um treino resistido. Depois disso, acabei a parte principal. Faço um alongamento passivo, tá? E ainda, aqui tem mais uma massagem que eu faço, que eu gosto de fazer e os alunos adoram, tá? Vou botar aqui, massagem, tá? Massagem, letra feia. E aí, para fechar, durante o alongamento, eu vou fazendo um feedback. Eu vou perguntando como é que ela se sentiu durante a aula, né, se teve algum desconforto em algum exercício. E tudo isso eu registro no meu caderno agenda. Não está aqui, eu queria mostrar para vocês aqui. Eu registro tudo, tá? Para ficar com cada vez mais informações da minha aluna, ok? Muito bem, parte principal do treino ali, que eu queria só mostrar para vocês. Agora eu vou ter que apagar aqui. Parte final do treino, eu vou dar um exemplo só de um treino de força, tá? Treino resistido. Então ali, fiz a liberação miofacial, as mobilidades, a ativação, acelerei um pouquinho, né, o metabolismo dela. Parte principal, gente, alguns exercícios que eu vou passar para ela. Nesta aula aqui, vou fazer uma rotação externa do quadril com caneleira, tá? E vou alternar, porque ela já vai estar numa posição adequada, e para eu ganhar tempo, vou alternar com o supino, tá? Aí, primeiro exercício aqui de core da parte principal do treino, vou fazer uma anti-rotação com elástico, né? Vou botar aqui, TheraBand. Sabe qual é a anti-rotação? De lado aqui para uma barra fixa, segura o elástico, tá? E tenta manter a posição, trabalhando o core dela, tá? Depois disso, faço uma extensão de joelhos. Extensão de joelhos. E vou alternar com uma remada baixa. Pensando, né, gente, que eu tenho que fazer um treino que seja equilibrado, passando por todos os grupos musculares. Se fosse o caso dela vir 4 vezes na semana, eu não faria um treino equilibrado assim. Eu poderia dividir o treino dela, tá? Em movimentos, em grupos musculares, tá? Depois disso, vou fazer ainda uma adução alternado com desenvolvimento de ombro, tá? E aí vou fazer mais um exercício de core aqui. Eu chamo de abdominal na rodinha. Você sabe qual é a rodinha, né? Só que essa minha aluna aqui não consegue fazer na rodinha,
que é muito intenso para ela. Então eu faço um TRX. Tá de costas pro TRX, braço estendido, leva essas mãos lá para cima e vai projetando o corpo para frente, tá? Quando ela alinhar o tronco, ela vai ter que voltar. Então, inspira na ida, solta o ar na volta. Trabalho de core de uma maneira geral. Gente, para manter equilibrado, aqui eu peguei um pouco mais glúteo, né? Aqui isolei parte frontal da coxa. Vou fazer uma flexão de joelhos, tá? Na bola suíça. Deitadinha, apoia ali as pernas na bola, eleva o quadril, puxa para ela. Então, posterior de coxa, até para equilibrar o que eu já tinha feito lá. E aí, vou fazer um tríceps testa, aproveitando a posição deitada dela, uma série só, e na segunda rodada, porque são 2 séries aqui, eu vou fazer um bíceps. Ok? Grupo pequeno, né, vou deixar uma série só. Até porque eu já trabalhei bíceps e tríceps quando eu fiz o supino e quando eu fiz a remada. E o desenvolvimento também. Ok? As características, né? Core, sempre presente. Fiz toda a estrutura antes. Tô botando mais exercícios de perna, principalmente, que são uniarticulares. Tá? Num primeiro momento, tá? Pensando nas características dessa pessoa. Claro que dependendo da fase, da condição que a aluna se encontra, pode ser diferente. Ah, Guilherme, tu não faz agachamento com ela? Faço, gente, faço, né? Mas estou mostrando para vocês aqui um caso de ela estar com uma dor aguda. Daí eu não vou botar ela para agachar, tá bom? Era isso, minha gente. Eram essas informações. É importantíssimo que vocês saibam tudo isso que eu mostrei para vocês terem mais segurança. E para prescreverem um treino de maneira mais assertiva para o aluno, que atenda às necessidades dele. Mas, de novo, eu vou falar aqui, antes de acabar essa live, que não adianta nada vocês terem todo esse conhecimento aqui, fazerem um treino assertivo, seguro, se vocês não tiverem alunos para atender. Então, além de conhecimento técnico, vocês precisam saber vender o trabalho de vocês. Eu bato todo dia isso aqui na página e eu sempre vou bater. Porque tem muito personal que procura só obter conhecimento técnico e não faz curso para aprender a vender o trabalho. Isso não adianta nada. Eu estou falando aqui para pessoas que querem ganhar de 5 a 10 mil por mês. E para isso, tem que ter aluno. Senão vai morrer abraçado com todo o conhecimento técnico que tem, né? Vão ser excelentes professores, mas não vão ter alunos para dar aula. Tá bom, gente? Muito obrigado pela presença de todo mundo aqui. Lembrando que esse vídeo aqui, assim como os demais, vão para o canal do YouTube, tá? E vão para o Facebook também. Então, se vocês perderam algum momento da aula, querem rever essa aula, querem deixar algum comentário, alguma dúvida, tudo no YouTube e no Facebook. Feito, minha galera. Isso aí. Obrigado pela presença. Bom final de semana para todo mundo e até a semana que vem.